O silêncio era a única resposta entre nós, enquanto nossos olhares se cruzavam, testando a sinceridade uma da outra. Seu corpo delicado parecia hesitar, como se duvidasse de merecer o lugar que eu lhe dava, especialmente sob o olhar penetrante de Queen. Aquele olhar me mantinha presa, impedindo qualquer desvio de pensamento. Sempre firme, inabalável, uma verdadeira rainha ditadora. O silêncio significa que você concorda, certo? Bonita não sabia o que era confiar. Durante toda a vida, conheceu apenas o medo. Medo de não ter dinheiro amanhã, de não conseguir terminar os estudos, de que a mãe gastasse suas economias com bebida e jogo. Medo de acabar sendo a esposa de Cam. Às vezes, nem sabia por que ainda queria viver, já que conhecia o medo mais do que a felicidade. Mas isso começou a mudar, pouco a pouco, desde o dia em que conheceu ela. Queen havia virado seu mundo de cabeça para baixo. O que antes havia caído, agora estava de pé. O que nunca conheceu, agora aprendia. E sem perceber, era Queen quem lhe ensinava essas lições. No olhar firme que a fazia se sentir segura, na voz confiante e provocadora que aquecia seu coração, e nas pequenas concessões que fazia apenas a ela. Ninguém mais via, mas Bonita sabia. Queen cedia mais para ela do que para qualquer outra pessoa. E isso significava muito. Afinal, uma mulher que sempre esteve no topo não se curvava facilmente. Quando Bonita pedia para ser tratada de igual para igual, não era por orgulho. Era por querer saber se, apesar das diferenças sociais e do passado difícil, poderia ser valorizada e respeitada de verdade. Porque até então, nunca havia recebido isso de ninguém, nem da família, nem dos amigos. Queen não adoçava as palavras. Sua seriedade, quase raiva do mundo, sempre vinha acompanhada de gestos que faziam o coração de Bonita disparar. Como agora. Talvez ela não tivesse ficado tão nervosa com o que ouviu se Queen não tivesse deixado escapar um pequeno sorriso enquanto acariciava sua bochecha com a ponta dos dedos. Desde quando ela se tornara tão sedutora assim? Por que está sorrindo? Bonita perguntou, sem conter a curiosidade. Não posso sorrir. Meu sorriso não machuca ninguém. Quem disse isso? Está machucando meu coração, pensou Bonita, sentindo o peito acelerar. Se quer que eu vá com você, tudo bem. Mas tenho uma condição. O que você quer? Você fala de um jeito muito distante comigo. Eu não gosto disso. Kirafat franziu o senho. Falava daquele jeito desde o primeiro dia. Por que Bonita só agora dizia que não gostava? Nunca vi você gostar de nada que eu faço, Bonita. Eu não gosto, ou você que não percebe? Retrucou, fazendo um pequeno bico. Você diz que eu te julguei sem saber a verdade. Mas você também me julgou, não foi? Completou, irritada. Kirafat suspirou, mudando de assunto. Não queria discutir. As duas precisavam descansar. O dia seguinte traria muitas coisas para fazer. Juntas. Mudando de assunto, Bonita provocou. Queen assentiu e Bonita relaxou o semblante. Sabia que, se insistisse, ia acabar arranjando um motivo para emburrar e fazê-la correr atrás. Vai aceitar ou não? Se não aceitar, eu te beijo. Mesmo cedendo um pouco, Kirafat não deixava de ser quem era. Às vezes se surpreendia com o quanto permitia a Bonita. Nunca se sentia menor por isso. A garota a deixava louca. Louca o bastante para querer esmagá-la entre os braços. Quem está errada pode fazer isso? Bonita perguntou, sorrindo com travessura. Ela ainda acreditava que a Queen deveria ser punida e não mimada. Então, eu deveria corrigir esse erro. E o que você me daria em troca, hein, minha Queen? Kirafat franziu o senho e a puxou para mais perto, a perna cruzando o quadril dela. Segurou seu corpo com firmeza, ignorando a dor leve no movimento. Se Bonita percebesse, certamente reclamaria. Por que gosta tanto de me provocar? Perguntou. Bonita soltou uma risada curta, divertida, o som suave se misturando ao silêncio que restava entre as duas. Bonita não se importava que a Queen a segurasse daquele jeito. Na verdade, gostava. Gostava de vê-la mostrar seus lados bons e ruins. Se aquilo era algo entre as duas, ela queria conhecer tudo. Não posso brincar um pouco? Perguntou com um sorriso que misturava inocência e provocação. Se está me castigando, não deveria ficar me provocando. Eu não sou uma pessoa muito paciente, lembra? Já te disse isso antes. Como é impaciente, minha Queen. A provocação soou leve, mas o tom da voz e o jeito como Bonita disse aquilo fizeram Kirafat prender a respiração. Ela queria sorrir, mas conteve o impulso. Também não queria franzir a testa e acabar a vendo emburrar de novo. Se sabe disso, então pare de me testar. Isso foi um pedido? Em que parte da frase eu pedi algo? Mas eu entendi como um pedido. Está imaginando coisas.
Mas você sempre me proíbe de fazer coisas que são impossíveis de evitar. Mesmo que seja difícil, você tem que fazer. Ou não vai ter energia para estudar ou viver amanhã. Entendeu? Bonita riu baixinho. A ameaça dela não era nada assustadora. Pelo contrário, apenas deixava ainda mais evidente o quanto ela tinha poder sobre os sentimentos da Queen. Nossa, que ameaça assustadora! Eu deveria ter medo? Sim, deveria. Porque não é apenas uma ameaça. Eu cumpro o que digo. Você já sabe o que acontece, não? E da próxima vez eu não vou pegar leve. Será que eu devo ter medo? Bonita repetiu, rindo de leve. Mas a verdade era que o medo estava longe do que sentia. Nem sabia como explicar. Talvez porque Queen era a única mulher diante de quem se sentia realmente segura. Sim, tenho um pouco de medo, murmurou a outra, a voz grave e calma. Você pode não gostar do que eu faça. Pode ser que eu não seja tão fofa ou bondosa quanto você imaginava. Eu nunca pensei isso de você. Bonita respondeu, sorrindo. Está com essa cara brava de novo. Eu só estava brincando. Se brincar muito, vai acabar se dando mal. Se eu tiver medo, eu aviso. E se eu não gostar de algo que você fizer? Também. Você sabe que eu não sou do tipo que aguenta ficar com algo que não gosta. Minha paciência é tão curta quanto a sua. Já ouvi a palavra tolerância a vida toda. Não preciso de mais paciência com nada. Que bom. Os olhares se cruzaram, firmes, por um longo momento. Então Kirafat se aproximou. Quando Bonita não recuou, ela entendeu aquilo como um sim silencioso, uma permissão. O beijo veio, suave e calmo, diferente de antes. Não era um beijo de desejo, mas de descanso. Um beijo que os conduzia ao sono. Então você também pode não me morder, né? Bonita provocou, sorrindo contra os lábios dela. Essa sua boca. Queen resmungou, quase rindo. Bonita riu baixinho e encerrou a brincadeira com um beijo no queixo dela. Não sabia bem o porquê, mas sentia que esse gesto era o suficiente para acalmar a mulher, que, há segundos, parecia prestes a repreendê-la. Uma rainha que se tornava dócil apenas por um toque. Você pode se referir a si mesma como Fi para mim? Por quê? Kirafat franziu o senho. Só isso? Não pode ser? Esse é o único pedido que você tem? Kirafat ficou em silêncio por um instante. Esperava algo maior. Uma bolsa cara, um carro, dinheiro? Era o que outras já haviam pedido antes. Mas Bonita só queria isso. Uma palavra. Uma forma diferente de ouvi-la se chamar. Só isso. Por que pedir algo tão pequeno? Bonita ergueu uma sobrancelha, divertida. Para ela, aquilo não era pequeno. Tudo que Piquim fazia por ela era enorme. Tinha peso, deixava marcas, mudava seus sentimentos e o rumo dos seus dias. Você é algo grande para mim. Não sabia? Se não sabia, agora sabe, Piquim. O evento organizado por Lady Kirin acontecia em um hotel luxuoso. O salão estava repleto de rostos conhecidos de Kirafat, mas tudo parecia novo e assustador para Bonita. Os olhares curiosos, os flashes das câmeras, as perguntas sussurradas, tudo isso quase a fazia parar de andar. Felizmente, Queen não soltou sua mão nem por um segundo. Caminhava firme, ignorando os olhares e os cochichos. Não precisa ficar tensa. Eu estou aqui com você. Como você aguenta esses olhares? Parecem câmeras de segurança. Nem tentam disfarçar quando perguntam se eu sou a mulher do escândalo. Eu não aguento nada, respondeu ela, tranquila. Só ignoro. E você deveria fazer o mesmo. Enquanto seguiam pelo salão, Bonita observava discretamente a postura dos outros e tentava imitá-la. Não queria que Piquim sentisse vergonha de estar com ela. Lady Kirin, por outro lado, parecia indiferente a tudo. Afinal, não havia nada de estranho em ver a família reunida, especialmente com as eleições do marido se aproximando. Embora não demonstrasse externamente, Lady Kirin suspirava e lançava olhares para Bonita de tempos em tempos. Seu próprio orgulho tornava difícil aceitar a escolha de Kirafat. Havia tantas opções para sua filha, mulheres e homens com posição, fortuna e influência, e ainda assim nenhuma delas havia recebido a chance de caminhar ao lado dela. Mas, conhecendo a personalidade de Kirafat, Lady Kirin se via dividida. A filha nunca cedia a ninguém, exceto quando se tratava do coração. Kirafat sempre atendeu às expectativas em tudo. Estudou nas melhores universidades, assumiu o cargo de vice-presidente para apoiar o irmão, visitava o túmulo do pai todos os meses, tratava os meio-irmãos com carinho, respeitava o padrasto e jamais deixava de ser cortês. Respeitava quem a respeitava. Mas, quando era maltratada, sabia ser cruel. Por isso, Lady Kirin evitava ferir seus sentimentos. Por que essa cara séria, mãe? Perguntou Kita, notando os suspiros da mãe e os olhares que ela lançava para Kirafat e Bonita.
Ele sabia exatamente o que se passava em sua mente. Se o padrasto não estivesse ocupado com as reuniões políticas, talvez ele próprio não tivesse coragem de tocar no assunto. Quer mesmo que eu diga, Kita? Lady Kirin perguntou, já imaginando a resposta. Kita e Kirafat sempre foram extremamente próximos. Ele jamais permitiria que a irmã se machucasse, e ela, por sua vez, faria qualquer coisa por ele sem hesitar. Antes a mãe ainda tentava sugerir pretendentes para a filha, mas desde que Kirafat levou Bonita para casa, ninguém na família tinha dúvidas de que ela havia feito sua escolha. Mãe pode dizer o que quiser, respondeu Kita sereno. Então, ele sorriu de leve para a mulher que mais amava no mundo. Pode falar, mas, por favor, não faça nada que faça a Kirafat se sentir rejeitada. Lady Kirin arqueou uma sobrancelha. É uma lição. Não, mãe. Só algo para refletir. O amor pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento, sem se importar com gênero, aparência ou status. E se aconteceu com Kirafat, nosso papel é ajudá-la a mantê-lo, não destruí-lo. Lady Kirin reprimiu um sorriso, mas quis beliscar o filho pelo atrevimento. Como ele conseguia defendê-la com tanta calma? Mesmo diante da própria mãe, ele deixava claro que para ele Kirafat vinha em primeiro lugar. Nenhum de vocês está à altura das expectativas da mãe. Apesar das palavras, seu tom era mais cansado do que ríspido. O olhar de Lady Kirin recaiu sobre as duas mulheres, lado a lado. Se ignorasse as questões sociais e econômicas, o que via era simples. Kirafat estava compartilhando o próprio espaço com alguém. Abrindo o coração. O caminho que ela construía era como um piso de concreto. Se alguém interferisse durante o processo, rachaduras inevitáveis surgiriam e, quando endurecesse, nada mais poderia ser consertado. Eu sei, mãe, disse Kita com um suspiro. Você sabe como é viver com alguém que não ama. Não quer que a Queen passe por isso, quer? Lady Kirin desviou o olhar. Estou com sede. Vá buscar um copo d'água para mim. A resposta evasiva fez o filho sorrir. Tanto mãe quanto filha eram teimosas e orgulhosas, e talvez ele também fosse. Sim, senhora. King, leve a Queen para conversar com os mais velhos, ordenou ela, apontando na direção indicada. Kita hesitou. E a água? Não tem outra pessoa para buscar? Respondeu, referindo-se claramente a Bonita. Kita ficou sem palavras e Lady Kirin lhe deu um pequeno beliscão na cintura. Eu também tenho minha honra. Não vou machucar ou destruir ninguém. Eu sei, mãe. Mas, sem mais, Kita, é uma ordem. Ele suspirou e assentiu, aproximando-se da irmã. Mãe, cuide bem de Bonita, pediu Kirafat antes de se afastar. Aquela simples frase reforçou essa certeza de Lady Kirin. Uma vez que Kirafat escolhia algo, mantinha-se firme até o fim. Você acha que eu faria algo ruim? Perguntou ela. Não sei, mas espero que não, respondeu a filha com um meio sorriso. Kirafat se virou para Bonita e murmurou algo suave. Ela não protestou nem tentou impedi-la. Permitiu em silêncio que Kita conduzisse. Bonita se manteve levemente afastada de Lady Kirin, sem coragem de se aproximar por completo. A distância entre as duas parecia pequena, mas o peso daquele espaço era grande o suficiente para ser sentido. Seu corpo delicado fez Lady Kirin se perguntar se a jovem comia direito. Era tão magra que parecia prestes a quebrar. Ao lado de sua filha, Bonita parecia ainda menor. King disse que a senhora quer um copo d'água? Perguntou com voz suave, nem alta nem baixa. Sim. Então eu vou buscar para a senhora. O local onde estavam servia como uma área de recepção antes do evento beneficente de leilão, importante para empresários e políticos. Não havia cadeiras, para que todos pudessem circular e interagir com facilidade. Sabe onde encontrar? Lady Kirin arqueou uma sobrancelha, observando com atenção os modos de Bonita. Sim, vi pessoas pegando antes. A Queen também me disse onde buscar. Lady Kirin suspirou. Mesmo sem estar presente, Kirafat ainda compreendia a situação e sabia exatamente onde posicionar cada pessoa ao seu redor. Então vá. Bonita assentiu e girou nos calcanhares, caminhando com elegância. Os saltos altos e o vestido justo não a atrapalhavam. Estava acostumada a se equilibrar neles. No entanto, antes que pudesse alcançar a mesa com as bebidas, sentiu o braço ser agarrado por uma mão masculina. Ela quase gritou, mas conteve-se. Não podia causar uma cena, não ali, não diante de tanta gente. Então... Você também aceita trabalhos em lugares assim? Disse uma voz masculina próxima. Bonita se virou e o reconheceu. Era Fakin, um conhecido distante do círculo de Kirafat, a quem havia sido apresentada apenas uma vez. O homem costumava frequentar eventos daquele tipo, sempre rodeado de amigos e risadas arrogantes.
O quê? Murmurou, confusa. Fakin não soltou seu braço. Pelo contrário, deslizou a mão até o pulso dela, como se tivessem intimidade. Bonita tentou se afastar, mas o aperto dele só aumentou. Eu sou amigo da Lynn e da Queen. Nos conhecemos antes, lembra? Sim. Algum problema? Respondeu, mantendo o tom educado, embora a tensão fosse visível em seus olhos. Você também trabalha aqui? Com quem veio? Insistiu ele, com um sorriso presunçoso. Bonita percebeu a intenção nas palavras. Fakin havia lido as notícias sobre Queen e sobre a mulher misteriosa ao lado dela. Assim que a viu, soube quem era, e isso o incomodou profundamente. Ele não suportava a ideia de ter sido rejeitado por alguém que, aos olhos dele, podia ser comprada. Eu não estou aqui para trabalhar. Agora, por favor, solte-me. Quanto a Queen pagou? O quê? Você é a mulher dos boatos, não é? A estudante que trabalhava à noite é a que foi sustentada com dinheiro. As palavras o cortaram mais fundo do que ela esperava. Ele a reduzia ao passado, tratando-a como algo descartável. Bonita sabia que havia trabalhado honestamente, mas isso não impedia o julgamento cruel dos outros. Não vou responder a isso, com licença. Tentou se afastar, mas o aperto dele se manteve firme. Espera. Desta vez, eu não estou bêbado. Estou realmente interessado em você. Podemos ter algo em segredo. Eu prometo que ninguém vai saber. Eu cuidaria bem de você. Qual é mesmo seu nome? Pi, certo? Solte-me. Não estou interessada. Por quê? Kim te ofereceu um acordo melhor? Me diga quanto foi. Posso pagar mais. Ele riu, o hálito cheirando a álcool. Não se faça de difícil. Todo mundo sabe por que uma mulher como você está ao lado dela. No fim, é tudo pelo dinheiro, não é? Bonita suspirou, o olhar firme e cheio de raiva. Que falassem dela, tudo bem. Mas quem era ele para insultar Queen daquela forma? Seja qual for minha posição aqui, como amigo, você deveria respeitar a Queen mais do que isso. Mesmo que eu tivesse sido comprada, mesmo que tivesse sido sustentada, quem lhe deu o direito de me insultar? Ou de tentar fazer negócios comigo, sabendo que estou com ela? A voz de Bonita soou fria, cortante. O tom calmo escondia o furor dentro dela. Os flashes das câmeras começaram a surgir à distância, jornalistas atentos a qualquer movimento suspeito. Bonita percebeu e tentou se afastar de novo, mas Fakin segurava com força, o rosto agora irritado. Você quer que todos ouçam essa discussão? Ele sussurrou, rangendo os dentes. Bonita olhou para ele sem piscar. Se continuar, eles vão ouvir de qualquer jeito. Fakin estreitou os olhos, incomodado. Gostava de brincar, de dominar, de se divertir à custa dos outros. E mesmo sabendo da ligação dela com Queen, não via problema algum. Para ele, Bonita não passava de mais uma mulher sem valor. Ou está agindo assim porque quer mais dinheiro? Provocou, o sorriso arrogante voltando ao rosto. Bonita, exausta daquilo, respirou fundo e respondeu a voz firme, baixa e letal. Quem é que quer mais dinheiro, querida? A voz fria de Lady Kirin surgiu repentinamente, cortando o ar como uma lâmina. Ninguém percebeu quando ela havia se aproximado. Fakin soltou imediatamente o braço de Bonita, empalidecendo ao reconhecer quem estava diante dele. No mundo dos negócios, todos conheciam Lady Kirin, a esposa do respeitado Sr. Wazin e, mais importante, mãe de Kirafat. Ora, por que esse silêncio? Perguntou ela, com um leve sorriso que escondia a tensão. Não é nada, apenas estávamos nos cumprimentando, respondeu Fakin rapidamente, tentando parecer natural. É mesmo? Então, se já se conhecem, Bonita deveria me apresentar esse jovem. Afinal, como favorita da minha filha, ela faz parte da minha família também. O quê? Bonita piscou, confusa. Você ouviu bem, não é? Não me faça ser indelicada com o seu conhecido. Lady Kirin havia observado desde o momento em que viu alguém impedir Bonita de pegar água. Tinha ouvido toda a conversa, mas decidiu fingir desconhecimento. O gesto foi suficiente para deixar Fakin desconcertado. Eu não conheço esse homem, senhora, respondeu Bonita firme. O quê? Mas por que então? Fakin tentou se justificar. Não é verdade. Nós já nos vimos antes. Eu a encontrei quando saí com Queen. Ela trabalhava em um bar e cuidava de nós. Sou amigo de Queen. E daí? A voz de Lady Kirin soou fria e incisiva. O quê? Quero dizer, e daí? Como você explica estar puxando e arrastando a pessoa da minha filha assim? Ah. A senhora está bem com o fato de que a favorita de Queen é uma mulher que trabalha à noite? Ela não tem nada de adequado para ser protegida ou considerada parte da família. Se é um trabalho honesto, não há com que se preocupar, respondeu Lady Kirin, olhando diretamente para ele. Você roubou alguma coisa de alguém, Bonita? Não, senhora, respondeu ela em voz baixa.
Como poderia? Se Queen tivesse outra pessoa especial, ela sairia de cena por conta própria, sem precisar ser expulsa. Estou com sede, disse Lady Kirin, mudando de assunto, mas lançando um último olhar cortante para Fakin. Sua frase, embora simples, soava como uma ordem e uma repreensão. Não toque em ninguém sem permissão, jovem. Se você realmente for amigo da minha filha, imagino que Queen não gostaria de saber que você age assim com a mulher dela. Fakin engoliu seco e recuou. Não havia nada que pudesse dizer diante da autoridade dela. Enquanto Lady Kirin tomava a água que Bonita lhe servira, notou o semblante abatido da jovem. Isso pode acontecer muitas vezes se continuar ao lado da minha filha, disse calmamente. Mesmo que não tenha feito nada de errado, sempre haverá quem te julgue. No mundo real, são poucos os que reconhecem o valor dos outros. Você já decidiu se está pronta para enfrentar isso? Bonita mordeu o lábio antes de responder. Se fosse apenas eu, Bonita, uma pessoa qualquer, talvez não. Mas como favorita de Queen, acho que posso suportar tudo isso, não importa o quão difícil seja. Desde que minha presença não manche o nome dela. Essas palavras inquietaram Lady Kirin. Manchar? Manchar por causa de quem? Ela arqueou uma sobrancelha. Se minha filha tivesse medo de se sujar, você nem estaria aqui agora conversando comigo. Grave isso na mente, Bonita. E a senhora? Aprova isso? Perguntou Bonita, hesitante. Aprovar o quê? O fato de eu e Queen... Se eu não aprovasse, o que você faria? Lady Kirin a encarou com serenidade. E se eu aprovasse, o que você faria? Alguma dessas respostas te faria deixar minha filha? Bonita ficou em silêncio. Então não importa o que eu pense, continuou a matriarca. O que importa é que se algum dia Queen decidir me ouvir e te deixar, só então você pode voltar e me perguntar se eu aprovo ou não. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Bonita até o fim da festa, e até muito depois quando retornou ao quarto. Eu preciso voltar para o meu quarto, disse ela, vendo o olhar interrogativo de Kirafate. Durma aqui, respondeu a outra. Não. Baby, eu disse para dormir aqui. Bonita suspirou. Além do título de favorita que você me deu, o que mais é realmente meu? Há algo que me faça sentir segura de que você sempre estará ao meu lado? O que há com você? A voz de Kirafate suavizou. Ela não fazia ideia do que havia acontecido naquela noite. Passara o dia em reuniões e voltou tarde, encontrando Bonita diferente, sem brilho no olhar. Responda, o que aconteceu? Quem fez algo com você? Ninguém fez nada. Só quero segurança. Agora. Ela não queria esperar mais. Se Kirafate realmente a queria, precisava lhe dar segurança naquele instante. Porque Bonita também queria ficar. Mas o medo a segurava. O medo de ser descartada. O medo de não ser importante. O medo de acabar sozinha outra vez. O medo de não ser digna. Kirafate segurou seu rosto com delicadeza. Sentiu o tremor em suas mãos e a confusão em seus olhos. Eu estou aqui. Você sabe disso, certo? Bonita assentiu devagar. As mãos de Queen sempre foram quentes e firmes. Quer ouvir uma história antes de dormir? O quê? Vá tomar banho e eu te conto. Mais tarde, já na cama, estavam encostadas na cabeceira, sem nenhum livro à vista. O que você quer contar? Perguntou Bonita. Era uma vez uma família de lobos que nasceu para ser perfeita, começou Kirafate em voz calma. Pai, mãe e filhos vivendo juntos com fartura. Era para ser assim, mas o mais novo, a quem chamaremos de Ki, descobriu cedo demais que o pai era cruel e impiedoso. Batia na mãe, trazia outras lobas para a alcateia. A mãe então fugiu com Kei e o irmão mais velho. Passou fome, sofreu, mas os criou com força e dignidade. Kei cresceu admirando a mãe, querendo ser como ela. Obedeceu tudo o que ela ensinava, menos uma coisa: o amor. Ki achava que o amor era perigoso, até que conheceu um pequeno coelho selvagem. O coelho era frágil, mas corajoso. Não tinha medo de Kei, mesmo sabendo que ele era um lobo. Kei o acolheu numa noite de chuva. No início o via como uma criaturinha indefesa, alguém para proteger. Mas com o tempo percebeu que o coelho ocupava seus pensamentos. Pela primeira vez, Kei entendeu o que era o amor e quis mostrá-lo à mãe. Olha, mãe, ele pensava. Esse é o amor que eu escolhi. Ele me faz feliz e é perfeito do jeito que é. Mas havia um problema, continuou Kirafate. Kei era um lobo, e o coelho nunca poderia se sentir completamente seguro ao seu lado. Ainda assim, Kei estava feliz. Feliz por ser vulnerável. Feliz por amar. Feliz por ver o coelho dormindo tranquilo perto dele. Bonita não entendeu por que as lágrimas começaram a cair. Aquela história parecia vir de dentro de sua própria alma. Kirafate passou a mão em seus cabelos.
Tenho uma pergunta, disse com suavidade. Você acha que um lobo e um coelho podem se amar? Sim, respondeu Bonita, quase num sussurro. Então o primeiro desafio entre eles é a confiança, certo? Certo. Então você pode confiar em mim? Perguntou Kirafate, com um leve sorriso. Acreditar que eu serei o lobo que escolherá apenas você, minha pequena coelha. A única. A primeira e a última.